Boa tarde, amor, amores. Boa tarde, doutora. Eu ia fazer ao vivo, mas eu vou dar uma respirada. Não vou fazer ao vivo, verdade. Foi no vídeo. Eu quero agradecer imensamente a neurociência na minha vida. É verdade, nesse período inteiro. Eu ouvi da irmã do meu pai, da minha tia, de uma delas, que faziam-se 5 anos que elas não me viam, né? E faziam, galera, mais de 10 anos. Foi a viagem a Porto Seguro, que eu fui com a família do meu pai, que eu não tinha contato, né? Então tudo diferente. Hoje eu acabei de vir do sepultamento da irmã do meu pai mais velha, ela tinha 102 anos, uma senhorinha que criou meu pai. E o que eu quero falar da neurociência é que vocês me ajudaram muito a ter coragem junto com a psiquiatria. Como eu falei para minhas primas, né, hoje, para algumas que estavam lá, foi muito difícil. Minhas tias, tem uma que é uma fofa, que é a minha tia Dete, a tia Pureza também, a tia Terezinha também, enfim. Mas que a gente tem mais convívio, mais contato, a tia Dete, a tia Pureza. Tia Dete, ela chegou me apresentando pro pessoal, verdade. Aí, os meus primos, que eu, óbvio, não lembro, não os conheço, a gente sabe quem é a Fabiana, tia. E todo mundo com muita paciência, verdade. E eu encontrei uma prima minha, verdade, filha da irmã do meu pai, que faleceu com 26 anos, e ela me contou a história, né? E é uma história que é impressionante, uma coisa muito triste, que na época, né, muitos anos atrás, usavam-se ceras para limpar as casas e esquentava a cera. E a mãe dela veio a falecer com 26 anos, ela era pequena. E ela se tornou a melhor amiga do meu pai, que meu pai era temporão. Meu pai era o xodó das minhas tias, né? Ele morreu com 46 anos de idade, com menos idade do que eu tenho hoje, com 48. E isso, como eu conversei com a médica ontem, né, falando dessa situação. Doutora Márcia, muito obrigada. De eu ir, né, porque a gente ir encontrar a família numa data festiva, comemorativa, é uma coisa. Ir numa situação tão triste como um falecimento é outra coisa. Quando minha tia, que é freira, ela se foi, ela faleceu o ano passado, eu não estava de alta, né? Eu não tive autorização para ir, verdade. Justamente por causa dos meus ainda abalos. E agora ontem eu falei para minha médica, minha mãe vem falando para mim, né? Eu falei para minha médica, eu tô de alta, e aí, né? Então, se você tá de alta, você tá de alta. E isso depende de você. E como eu disse, eu conversando com essa minha prima, a diferença de idade dela e do meu pai é de 4 anos de idade. Ela era mais velha que meu pai, 4 anos. E ela me contou histórias incríveis do meu pai que eu nem imaginava. Minha mãe anda vindo me contando muita coisa da minha infância, né? Minha mãe contou esses dias atrás, no domingo, que na época que eu era pequena, eu participei de programa do Silvio Santos, naqueles programas que tinha de criança, que o Silvio Santos me entrevistou, me deu uma boneca. Lógico que eu não lembro. Mãe, cadê foto? Minha mãe, não tem, filha. Naquela época não se tirava, né? Você foi com a escola. Contou histórias dela e do meu avô, do pai dela, da minha avó Teresa, da mãe dela, verdade, né? Que eu me lembro tão pouco. E dos pais do meu pai eu não me lembro nada, né? Até porque eu era muito pequena e, né, muito pouco. Então, assim, eu tô emocionada porque as histórias que eu soube do meu pai, e uma coisa que me impressionou muito, eu vim agora no carro com a minha mãe e me impressionou demais, foi o jeito que a minha prima falou: você tem noção de como seu pai era com você? Né? Ela olhou nos meus olhos e ela disse: você tem noção de como o que você representava para o seu pai? E a gente, assim, durante meu tratamento em 2021, a gente resgatou muita coisa, eu e meu pai, é verdade. Mas assim, a gente ouvir histórias, como minha médica falou ontem. Seu pai foi embora tão cedo, né? E a gente olha a sua árvore genealógica, né? Seus familiares por parte paterna, né? Tem, né?
bastante idade, minhas tias têm a faixa, as irmãs do meu pai, a faixa de 90 anos, é verdade. Meu pai com 46 se foi, né? Então, assim, a gente fica naquelas, o que aconteceu? Aconteceu, que é que nem eu falo, né? Que nem eu falei pra minha prima hoje, a gente conversando, a medicina, né? A medicina, por isso que a minha tia, essa que se foi, durou até 102 anos. A medicina, galera, né? A evolução da medicina, né? A tecnologia, ela serve para isso. O ser humano, temos que ser grato à medicina e à tecnologia por descobrir, né, doenças e mais doenças, e os médicos, os cientistas irem atrás de cura, de fazer nós humanos, nossa humanidade ter uma maior durabilidade, né, durar mais, viver mais, né? Por isso que hoje existem diversas campanhas de sobre saúde, né, sobre qualidade de vida, é verdade, né? A gente vive uma era na qual realmente as pessoas elas duram mais, né? Isso é muito legal, isso é muito importante, porque significa que a gente vai ter do nosso lado pessoas que a gente ama por mais tempo, né? Que amam a gente. Então, foi muito importante para minha pessoa, mesmo essa data sendo um dia triste para a família, eu reencontrar o meu, né, o meu sangue ali alagoano, né? Aquelas pessoas, aqueles primos, aqueles tios, é verdade, né? E ouvindo histórias do meu pai, que foi ele que me botou no mundo, um homem que eu deixo uma boa parte do meu livro e de toda a minha luta, eu dedico a ele, porque eu pouco vivi, foram 10 anos, como disse meu primo, você tinha 10 anos quando seu pai se foi, mas você era tudo para ele. É verdade, galera, né? Minha prima virou na minha cara e falou: você não tem noção do que você significava para o seu pai. Você era o diamante do seu pai. É verdade, galera. Você era o bibelô, a boneca do seu pai, né? Você era tudo de maior valor do seu pai. E a gente ouvia as histórias do meu pai, que morou aqui na rua de cima da minha casa que eu moro hoje, e que eu morava, né? É uma pracinha ali na Cosmorama, que eu vou com a Lara direto, e eu sempre olhando, minha mãe sempre falava: seu pai morou ali, você fica sentado olhando, olhando, olhando. Seu pai viveu ali, nasceu, né? Conviveu ali durante muitos anos, eu conheci seu pai ali. É verdade. Né? Então você ouvia histórias, né, de quando meu pai era pequeno, você ouvia de pessoas que cresceu com o pai da gente. Então isso é muito importante para a minha pessoa, em termos de não me sentir vazia, né? De não sentir aquele zzz, que eu sempre ando falando, sempre falo aqui nos vídeos, e falo muito para minha psiquiatra, e falei muito para os neuros, aquele vazio, aquele sentimento que eu tinha, quem sou eu, da onde é a minha origem, o que é, quem me ama, como que eu fui, né? Porque a neurociência ela é capaz de fazer a gente retroceder. É verdade, como eu falei para minha prima hoje, que mora em Belo Horizonte, verdade, né? Eu falei para ela, eu falei: Detinha, é uma coisa que você sente a emoção, verdade, você volta e você consegue resgatar a emoção do momento. Veja só, eu não me lembro, a minha memória falhou, né, nessa parte, aquele espasmo, que nem ela falou, é aquele espasmo, né? Eu falei: exatamente, tudo atrás, tudo bagunçado, verdade. Mas a cena, aquele momento importante que eu consegui resgatar muitas coisas do meu pai, né? Como eu acho que eu já falei aqui em vídeo, que eu me lembro muito, eu falei hoje lá para eles, que eu me lembro que eu era pequena, minha mãe fazia rabo de cavalo, colocava vestido, e eu saía nos bar com meu pai ia nos clientes dele, me colocava no balcão e me dava chocolate, me dava balas. Eu me lembro disso, e eu fazendo esse tratamento, esse resgate na minha vida em 2021, parece que eu estava sentindo eu pequena, meu pai me pegando no colo, meu pai sentando eu no balcão. Parece que é incrível, é algo que só a ciência pode explicar. Né? O ser humano, ele realmente, o cérebro, a cabeça da gente, é que aquele, a gente ouve muito, né, que nós seres humanos usamos uma porcentagem muito pequena da nossa capacidade em vista cerebral, né? É verdade, na nossa
no nosso cérebro, e é verdade mesmo. As pessoas, elas não têm noção do que o cérebro da gente, ele é fantástico, né? O que ele é capaz, junto com profissionais, de fazer. E eu agradeço muito a neurociência por causa disso, porque isso foi muito importante para minha pessoa, esse resgate. E hoje eu presenciei ali, né? Ao vivo, eu vi ao vivo, eu senti ao vivo as pessoas me falando como que era. Minha mãe eu não preciso falar, porque todo mundo viu, todo mundo sabe. Eu já falei, eu tenho minhas rusgas com a minha mãe, porque a gente é muito parecida, mas todo mundo sabe que eu coloco minha mãe no altar de verdade. Mas e todo mundo vê. Mas o meu pai é tão vago, o meu pai é tão vago. A minha mãe disse que a irmã do meu pai, uma das mais velhas, me viu ali afastada, né, na hora que eles estavam rezando, porque a família do meu pai é muito católica, eles são muito católicos de verdade. Ou seja, e eu estava afastada, deixei um momento só deles ali. E minha mãe disse que uma tia minha virou para minha mãe e falou: "Pai, eu tô vendo o Zilton", que é o nome do meu pai, na minha frente. Quando eu vi a Fabiana entrando, eu vi o Zilton inteiro, né? Porque todos falam que realmente eu sou a cópia do meu pai, né? É óbvio, eu olho as fotos, mas eu sei que eu pareço muito com meu pai, né? Fisicamente, mas muito com a minha mãe também. Ou seja, é uma mistura dos dois, ainda bem, né? E ainda bem, que nem eu falei para minha prima hoje, como meu pai era amado. E é verdade, é muito bom a gente saber. Então é isso que eu falo para vocês de berço, né? De saber a nossa origem de verdade, de saber histórias tão assim, que para as pessoas pode não ter importância, mas vocês não têm noção de como para mim a pessoa foi importante. Ouvir o que eu ouvi dos meus primos hoje, do meu pai e da minha mãe. Verdade, principalmente do meu pai, porque minha mãe veio já de adulta, né? Depois que eles começaram a namorar, mas meu pai não, meu pai, ele nasceu naquela família, né? Meu pai, ele foi, como disse minha prima, e eu falei com ela hoje, temporão, né? Tanto que as irmãs do meu pai, as mais novas, é uma diferença de 16, 17, 18 anos, né? Ou seja, então meu pai, ele era o bebê delas, né? E eu sou a prima desse pessoal todo, eu sou a prima mais nova também. Então meu pai, ele era o filho, o irmão mais novo, e eu sou a neta e a prima mais nova. Então eu ter essas informações ali comigo, trazer aquele acalanto para dentro do meu coração foi muito bom. Eu estive no lugar onde foi sepultado o meu pai, onde meu pai está. Eu não lembrei de absolutamente nada, né? Eu olhei aquilo, eu olhava para minha mãe, eu vi aquilo, minha mãe ali emocionada, minha mãe, né, daquele jeitinho dela, né, o marido dela que está ali, né, na cabecinha dela, meu pai está sepultado ali. Na minha visão espiritual, meu pai não está ali, meu pai está em outro plano ali, só está a matéria, é verdade. E minha mãe, você lembrou de alguma coisa? Consegui? Não. E essa parte ainda bem que eu não consigo lembrar, porque é um momento que é muito triste, né? Mas foi importante esse contato. Então é isso, galera. É o que eu falo para vocês. Nunca duvide da medicina. A medicina ela é fantástica. A capacidade de nós seres humanos é absolutamente... vocês não têm ideia do que o nosso subconsciente, o nosso cérebro, né, voltado com profissionais, ele é capaz de fazer pela gente. Por isso que eu falo, eu sempre disse, não duvidem da sua capacidade, não duvide de profissionais que assistem vocês, acredite em você, acredite sempre que tudo na vida tem-se um jeito, é verdade, basta você acreditar e se cuidar sempre. E força e muito amor, né? Porque a gente precisa, todo ser humano precisa de amor, né? A gente não veio no mundo para sofrer, para apanhar. A gente veio no mundo para amar. A gente não veio no mundo para bater. A gente veio no mundo para curar, para cuidar. É verdade. Um beijo, amor, amores. Muito obrigada. Falei para minha família do livro, verdade, tá todo mundo. Tenho parentes meus que moram na Espanha, verdade, né? Primas que moram em outro estado. Falei, calma, gente, que tudo vai, na medida do tempo vocês vão sabendo. E tá todo mundo torcendo. Muito obrigada pelo carinho. E bora lá. Um beijo. Tchau, tchau.